Fala galera, hoje Pode Mais tá com uma pessoa muito legal no meio da educação. Vocês provavelmente conhecem. Se você não conhece ele, conhece a marca, né, Chicão? Com certeza, com certeza. E quem que Porque é, Chico? Me fala. é um cara voltado para a educação. A Ah, atuação dele é da educação. Então acho certo. que já podemos até. Mas a gente tá fazendo um mistério aqui, sendo que tá o nome na capa do Será? episódio. Mas a Tá, pessoa não tá. prestou atenção. Não, pensou assim. Vamos abrir lá, ó, para quem que é. Ó, Alexandre. Alexandre. Agora, Alexandre, você se apresente pra galera de casa. Legal, legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu adoro podcast, acho o máximo e foi uma oportunidade gigantesca. Obrigado. Sou Alexandre, professor de geografia, de formação. Na verdade, eu vou falar que sou natural de Bauru. Eu passei 25 anos da minha vida em Bauru, mas eu sou de Varginha, Minas Gerais, cidade do ET. Olha só. Pode ser que isso explique muita coisa, né? Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E vim para Jaú em 2003. 2003, vim trabalhar dando aula numa escola aqui da cidade e fiquei desde então. E além de professor, hoje empresário também, dono do Conexão, Colégio Conexão, Pedacinho do Céu e o pré-vestibular do Conexão também. Maravilha. E Alexandre, vamos bater um papo hoje, porque o que eu acho que mais o pessoal quer saber é a jornada, né? Entender a jornada, como que foi esse começo, os desafios, porque todo mundo quando vê um empresário fala assim, ah, tá fácil, foi tranquilo, Ufa. conquistou. E você é professor, né? Você está professor desde lá de trás. Sim. E quebrou várias barreiras, né? E tabus que muitas vezes as pessoas, mas eu não tenho capacidade de fazer, eu não consigo, porque acaba caindo em várias barreiras. Dinheiro, é, amassar barro, né? Até conseguir acertar uma metodologia e tudo mais. Então, seria legal você passar para o pessoal essa jornada, como que foi esse começo, por que que você definiu, né? Fazer o pré-vestibular lá atrás, enfim, antes do pré-vestibular até, né? Que Sim. era um reforço, uma ajuda ao aluno, enfim. É, e o pessoal entender quais foram os desafios disso também, né? Então, se você puder introduzir um pouco isso de como que você começou, acho que faz Não, total top. sentido aí. Bom, a gente começa 2011. Na verdade, a minha esposa, ela tinha parado porque minha filha mais velha hoje tinha nascido, né? E ela queria ficar os primeiros anos com a Sofia. E aí chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de voltar para o mercado. E ela tem uma inquietação que eu também tenho, que é a inquietação de você, muitas vezes, trabalhar numa instituição e não concordar com os processos. E aí ela falou, não, eu quero ter um negócio próprio. Era só um projeto de reforço escolar. E só que aí o lugar que nós arrumamos, o espaço na época que nós arrumamos era gigantesco. Eu falei, não, vamos aproveitar o espaço e já colocar umas salas de aulas aí e vamos começar a trabalhar com cursinho. Mas era gigantesco, gigantesco quanto, assim? Assim, umas salas que caberiam 70 alunos por sala. Por sala. Cara, Olha, e o reforço escolar é uma pessoa só, entendeu? nossa. E era bizarro porque o prédio do Conexão, nós morávamos em cima dele. Uhum. Então, eram dois apartamentos em cima, nós ocupávamos os dois apartamentos e esse trabalho era feito na parte inferior do prédio. E aí, vamos montar um cursinho. Deve ser super tranquilo montar um cursinho, né? Nem dá trabalho. Dificuldade. Qualquer um faz, Qualquer um é faz. tranquilo. Eu costumo falar que assim, as pessoas que às vezes conseguem o sucesso em alguma coisa é porque elas se enfiaram em coisas que elas não faziam nem ideia dos BOs que elas iriam enfrentar, E não tem como você fugir, porque Cara, é sempre isso. vai ter aquele BO. né? Se você souber, ó, sendo sincero, se você soubesse todas as dificuldades que você enfrentaria com antemão, você acha que você entraria nessa? Nem a pau. De jeito nenhum. Ou, na verdade, assim, faria, mas sabendo o caminho. Mas aí eu também acho que quando você sabe demais o Você não caminho, faz. é a história. Vou montar uma empresa. Se eu analisar todas as estatísticas, dados, as possibilidades, os gastos, não monta. Não Exato. tem. Então, assim, fora de cogitação. E a gente montou o cursinho. Ele começou com um número gigantesco de 8 alunos. 8 alunos. E foi legal porque a aluna número um até hoje eu não esqueço o nome dela, a Jéssica Pasqueta.
Olha que legal. Ela tinha sido minha aluna em outra instituição. Ela falou: não, se você montou, Tô com eu vou, você. eu vou. Que legal. E ela foi, hoje casada, filhos, bem-sucedida. E aí nós montamos 8 alunos e passado aquele semestre inicial, nós fechamos o ano com 30. E aí começou a jornada que não parou mais. Então, cada ano crescendo um pouco mais, aprovando bastante, que era, na verdade, hoje um pré-vestibular, e isso que as pessoas não enxergam muitas vezes. A validação é isso, né? Validação, assim, ó, é resultado. Se você Legal. não entregar a aprovação ao final de um percurso, você começa do zero o Sim. trabalho e aí é cada vez mais difícil. E aí a credibilidade tá em jogo, né? Totalmente. A pessoa fala, é fácil? Não, não é, porque para entregar isso não é só a expertise, mas é o comprometimento, é você colocar pessoas profissionais capazes de entregar. Sim. Porque tem muita gente na verdade, o professor hoje tem muito dador de aula, né? Tem muita gente que se intitula professor porque tenha talvez até uma capacidade da oratória, de falar bem, mas não entende processo. O aluno vai Justamente. aprender por conta de condições que você constrói dentro de uma instituição. E aí depois do PV, aí veio outro projeto de PV lá em Botucatu, né? Nós tivemos uma oportunidade de ir para lá, montamos, Isso antes da pandemia. isso antes da pandemia, foi lá em 16, por uma inquietação também minha, Legal. eu caí na bobagem de falar que eu ia ter um ano sabático. Falei para minha esposa, eu falei assim, olha, eu vou tirar um ano para pensar um pouco mais na minha vida. Passou um mês e meio, eu não consegui nem dormir direito, porque as pessoas precisam planejar até não fazer nada, Sim. né? E aí eu falei, não, eu vou me enfiar num projeto. Eu tenho um parceiro na cidade de Botucatu, nós montamos em sociedade e lá explodiu, assim, o cursinho lá foi assustador. E foi muito, muito interessante porque foi de 16 e em 19 minha filha mais nova ia nascer. E eu falei, caramba, eu preciso ficar com a minha família, não dá pra ficar viajando desse jeito, né? Já tinha a Sofia, a Catarina tava chegando a esse planeta. E eu falei, eu vou vender a escola. E até brincando com a Carol agora, né, que ela comentou. E quando nós decidimos que a venda ia ser concretizada, tal, eu estava muito incerto ainda sobre algumas coisas que envolviam essa operação. E essa inquietação, eu falei, cara, preciso ler um livro, né, para tirar isso da minha cabeça um pouco. Eu não estou conseguindo dormir porque a decisão é muito séria. Sim. E aí eu peguei uma obra chamada, foi uma indicação, Axiomas de Zurich, um livro que eu havia adquirido há quase um ano. Comprei Desse momento. antes do momento, comprei, tava lá embaladinho. Falei, cara, eu vou ler esse livro. Até porque na minha cabeça ele ia tirar o foco, porque eu nem sabia direito o que era o E a assunto. intenção era essa, né? Você queria tirar um pouco esse foco desse problema, e Exato. aí você foi pra leitura. Eu falei, eu vou ler e eu vou esquecer. De repente a obra, ela desencadeou exatamente o que eu Foi precisava sua ouvir. solução. Foi minha solução. Parece Comecei, que o livro foi feito para você. foi feito para mim. Foi feito para mim. Foi assim, ó, eu lia e falava assim, ó, estou nesta frase. Isso aqui é comigo, certeza. Que loucura. Loucura total. E eu acabei de ler assim, de madrugada o livro. Na hora que eu terminei a leitura, eu fechei o livro, mandei mensagem pro meu sócio, falei, a escolha é sua, Tá resolvido. tá resolvido. E aí, nessa condição, nessa decisão, e ainda fui surpreendido pela pandemia, né? Nós fomos surpreendidos. E foi algo que foi assustador, porque, na verdade, a educação brasileira sofreu um baque muito grande, Houve uma mudança gigantesca, né? De total, padrões, né? padrão. E assim, o pré-vestibular não é prioridade. Uma coisa é o ensino regular, que Que você é que é obrigatório. obrigatório, não tem como fugir. Pré-vestibular, assim, ó, aqui em Jaú mesmo na época, foi o nosso melhor ano, 2020, em Uhum. alunos. E aí, assim, a hora que foi declarado pandemia, o Brasil anunciou que fecharia, Perdeu perdi bastante. 50% dos alunos. Uau. E aí veio um desafio. Uma Porque folha você já de... estava fazendo um planejamento baseado nas matrículas Exato, iniciais, né? exato. E aí você tem uma folha de salarial, você tem custos operacionais, você contava com aquele valor, e de repente não existe mais. E eu acho que o maior compromisso que nós tínhamos naquele momento era honrar com os professores. Muitas escolas de pré-vestibular fecharam, muitas fecharam na pandemia. Nós, e ao invés de cortar gastos,
Nós investimos mais em tecnologia, porque a ideia era ofertar para o aluno que ficou, até por responsabilidade, não só contratual, Sim. mas social, porque é minha marca, minha identidade, eu tenho que E entregar. você sabia que ia ter um depois de tudo isso, né? Exato. E aí nós investimos muito dinheiro com tecnologia para entregar um online de qualidade. Legal. Só que aí veio a coisa do virar chave. Pré-vestibular não dá mais para sobreviver dele. A gente precisa enxergar outros caminhos da educação. E aí veio o Fantástico. projeto do ensino regular. Massa. Até para saber assim desse período, porque assim, a pandemia ela foi um turn point na vida de todo mundo. Literalmente todo mundo, o mundo todo, porque as pessoas tiveram que se reinventar, Todo mundo. tiveram que se tiveram que pensar diferente de alguma maneira. Porque, minha vida segue, eu vou fazendo aqui, de repente vem a pandemia e troca toda essa forma de pensar. As escolas, vamos pensar assim, eu trabalhava com eventos na época, fazia casamentos, aniversários, como fotógrafo e filmmaker. Num dia eu tinha o meu ano já ganho. Já Sim. estava certo. Tá tudo ok, ó, beleza, já Agenda comecei a certa. fazer planos, ó, vou investir nisso aqui, investir nisso aqui. Na semana seguinte, eu não tinha mais nada. E a gente tá falando aí em fevereiro, março de um Foi ano março que específico. deu o blackout mesmo, assim. Foi em É, 21, né? Parar. Eu falei, e agora? O que eu faço? Não sei o que eu faço da minha vida. E aí você Porque teve o que que eu, buscar outros a meios, minha né? profissão eu não posso mais exercer. Aquilo que eu Exato. faço, as pessoas não estão buscando mais. E com as escolas também, por tratar desse tipo de coisa, eu queria entender como que foi essa virada durante esse período. Porque aí começou a surgir bastante ensino à distância, né? Porque as pessoas precisavam continuar aprendendo, Sim, precisavam de uma escola. Só que essa escola não podia ser mais o formato que era anteriormente. E justamente. como que foi essa adequação que na época era o cursinho, né? Apenas. Como foi essa adequação do cursinho para esse novo formato? é. Na verdade, é o que eu falo, né? A pandemia, ela foi o caos e ela também, assim, ela fecha portas e abre oportunidades, né? Então, assim, pra gente, por exemplo, era a ideia de o online existe. A gente, na verdade, hoje também vê uma janela que é nós perdemos alunos no físico, mas se eu conseguir fazer um bom online, eu também posso escalar alunos que eu jamais escalaria. Justamente. Tanto que a gente teve aluno de Minas, Mato Que legal. Grosso, a gente conseguiu. Porque, na verdade, o que que eu entendo? A aula é a qualidade do profissional que está ali, ponto. Né? Se ela vai ser gravada, vai ser no presencial, a adequação é muito fruto de tempo, porque o aluno do online ele não consegue ficar preso tanto tempo ali numa aula, e muita tecnologia. Só que aí, essa coisa, né? Assim, o que que me chamou muito a atenção? Nós sobrevivemos, nós criamos um novo modelo, porque hoje eu posso vender no meu cursinho, até hoje eu posso. O Eu digital, tenho né? digital, eu Legal. consigo. Então, assim, é algo que, claro, tem muitas empresas hoje da educação que elas são somente digitais. Então, elas têm toda uma estrutura já para escalar a nível nacional. A gente acaba, né, pincelando um aluno aqui, outro ali, porque eu mantive até o formato de trabalho. O Sim. que que é a minha ideia? A galera que é muito online, como? Aulas de 10 minutinhos, aulas de 15 minutinhos no máximo, pegando o assunto essencial, e a gente, na verdade, traduziu a sala de aula no ambiente digital. Legal. Então, assim, o aluno está lá ao vivo. Eu nem gravo. Aí eu quero ter aula. Legal. Você vai acordar no mesmo horário que você acordaria. Porque um aluno de A pré-vestibular. rotina, né? Rotina. Porque o aluno do pré-vestibular tem que ter padrão. Dedicação. Exato. Na verdade, o aluno que não tem um planejamento, não tem um padrão de trabalho, ele não consegue entregar. E não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Então eu faço com que o aluno do digital, você quer? Ok. Só que você vai seguir a filosofia do processo. Perfeito. Porque aí eu acho que eu consigo também colher, e você colhe resultados. Só que aí isso abriu o alerta na nossa empresa, o Conexão falou para lá. Só disso não dá, cara. A gente vai ter que ir para o ensino regular. E aí um ponto importante. O que me motivou muito a enxergar que o regular era um mercado legal era como eu via o trabalho que era feito com a minha filha. Que coisa. Porque eu também, eu trabalhava em escolas e eu via como o digital deles eles estavam entregando. Eu falei, caramba, mano, eu gastei uma fortuna e os caras com câmerazinha na sala ali só para tentar.
Ô, louco, gente. Só resolvendo o básico, né? Só tentando É remediar. que uma das grandes barreiras que teve é que assim, não é uma coisa que você fala, eu vou devagar, vou modificando aqui. Não, você tinha que fazer isso de uma hora para outra. Justamente. E muita gente não estava habituado a essa. De jeito nenhum. Eu falo De uma assim, hora pra outra mesmo, de uma semana pra outra. Ó, essa não, semana parou tudo, você vai, preciso eu já resolver. tem que ter alguma Ah, solução a pronta entrega, Isso. né? É porque assim, eu costumo falar que uma coisa é você virar um barquinho de remo, outra coisa é você virar um transatlântico. é isso A aí. curva é bem diferente de uma coisa para outra. Então, quando a gente fala de escola, teve muitas que fizeram de uma maneira e falaram, tá bom, tá funcionando, deixa assim, É isso. né? É aí que é o Se a- perigo, e se- quando se acomoda. E se você não apoiar, né? modela o negócio, né? Que é igual você falou, você passou por tudo, passou pela pandemia, mas como você teve um cuidado nesse processo, é algo que você consegue deixar até hoje ativo, Sim. né? Não, e a história que você falou foi perfeito, porque assim, como que eu vou resolver? O regular é obrigatório. Então você repousa na ideia de que o pai vai pagar e ponto final. Né? Vamos tentar entregar alguma coisa para a criança não se perder no processo. Eu já penso diferente. Eu falo, bom, se esse é o problema que eu tenho para gerenciar, vou entregar com a maior qualidade possível, porque na minha cabeça o meu cliente, ele confia. Acho que é o ponto de partida, ele Exato. confia. Ele me procurou porque ele confia naquilo que a gente E entrega. até nos bastidores a gente tava falando muito sobre isso, né? Que cara, a família, ela olha pra escola, é um maior ponto de apoio dela, porque ela tá entregando o filho lá dentro. É o bem mais precioso. E o processo, ele acaba sendo invisível muitas vezes, dependendo da época dessa criança, né? Até quando é mais nova e tal. E se esse processo não for do lado da escola realmente efetivo, cuidadoso e fizer de qualquer jeito, isso vai dar um reflexo quando a criança tiver 12, 13 anos, né? Exato. E nesse processo a família não vai enxergar esse problema. E o lado de confiar, que eu acho que a sua marca conseguiu esclarecer muito isso. Que você até falou, né? Não chegamos muito nessa parte, mas quando você veio para a escola, você teve essa atenção das pessoas, né? Teve vários matriculados e tal, porque a sua marca realmente já esclareceu isso lá de quando você começou a fazer o reforço, fazer o pré-vestibular, e isso começou a consolidar, e as pessoas, meu, independente de que frente ele vai fazer, já está validado, eu confio, né? E isso é a maior dificuldade, até como pai, né? A gente enxerga Uhum. isso. A gente sempre fala, qual que é o momento certo da gente pôr na escola? Em que escola colocar? Justamente pelo cuidado, porque a gente não pode errar. É uma coisa que, eu errei, depois eu mudo. Não, esse processo não dá para errar, né? E é muito difícil para a família tomar a decisão. Por quê? Porque, bem ou mal, a escola é mercado. Então, Sim, assim, eu chego numa escola, eles vão entregar, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho acolá. A gente brinca muito no Conexão sobre isso. Nós queremos muito que as visitas sejam feitas em dias de aulas normais. legal. Por quê? Porque eu quero que o pai, a mãe, Veja, veja a realidade. realidade. Escola é isso. Escola tem problemas, escola tem situações. Eu brinco muito, eu falo até que como empresa é assustador, né? Porque você chega de manhã com uma lista de 10 itens. Acabou o dia, você olha para a lista, ela tá intacta, porque é bombeiro, né? Apagando incêndio atrás de incêndio. Porque a escola é Exato. orgânico. Então, assim, a família ela vai escolher. Eu escolho o quê? Porque no passado o que vendia mais era um sistema de ensino, depois era uma infraestrutura. Hoje as famílias elas querem muito mais o acolhimento do filho, elas querem a confiança que a escola consegue. Foi o que você falou, né? O meu filho fica mais tempo na escola do que às vezes em casa. Justamente. E aí? Eu tenho que confiar uma instituição que entregue para o meu filho? Plenamente. É. E eu tenho que entregar a mesma excelência que eu entrego em casa. Exato. Então, quando nós montamos, o que foi muito seguro para a gente? Claro, você tem a incerteza, Sim. e assim, a cada hora que eu via a obra, eu falava assim: ó, eu preciso de aluno. Yes. Porque a coisa começou a crescer, erguer, erguer, erguer. Eu falei: caramba, e agora? É, vai virar uma baita escola ou um elefante branco. Exato. E aí, o que nos trouxe tranquilidade foi: a nossa escola ela é muito sólida em valores. Legal. Então, os nossos princípios, aquilo que nós acreditamos, e eu tenho sempre uma frase para as famílias, e ela é realista, ela não é mentirosa. As minhas filhas estão na minha escola, eu jamais vou entregar uma escola que não seja de Isso é legal. excelência. Eu tenho que fazer isso por elas.
Até alguns perguntam, mas que série que ela tá? Até pra eu saber até onde vai. Fica tranquilo. Fica Tudo tranquilo. tá Ela tá bom, lá né? no. Eu tenho uma que vai sair em breve, mas tem uma que tá começando. Então tem muito chão Muito ainda, muito massa. chão. Mas nós conseguimos no primeiro ano 600 alunos, que é algo assim que assusta, porque não é simples, né, ter essas famílias, por conta exatamente da condição de que você traz são 600 famílias que nós trouxemos para dentro de casa, mas o que ajudou muito foi no know-how do Conexão, né? A Exatamente. história, o lastro que nós construímos de aprovação ajudou bastante. É, e Todo negócio novo, eu acredito, obviamente que eu acredito que vocês tinham uma boa perspectiva, tipo, não, vai dar certo, estamos começando. Você tem aquela esperança, mas esse número era esperado ou foi um susto muito grande? Falou, nossa, é mais do que eu achei que Na fosse. verdade, era assim, ó, não era nem esperado, era necessário. Porque isso precisava acontecer. precisava acontecer, porque é a conta. Você vai fazendo conta, olha, eu vou contratar professor, a folha de pagamento é essa, funcionários, eu preciso ter esse número de alunos. E ainda assim, eu não posso entrar numa carnificina, Sim, porque se eu estou entregando valor, eu não posso precificar. Eu não posso simplesmente falar, olha, faço por qualquer coisa, né, qualquer valor para você. Não, todo o trabalho para a apresentação da escola, para as famílias, tudo que foi negociado, vendido, apresentado, foi sempre com muita propriedade. Então, olha, muitas famílias falavam assim: é a escola que eu desejo para meu filho. Eu tenho muita dificuldade em conseguir pagar. Eu falo, eu entendo, mas olha, imagina seu filho daqui a alguns anos, no que ele vai se transformar saindo daqui. é isso. Porque é um gigante. A gente estava discutindo isso. Hoje, passado educacional, uma matemática boa, uma química, uma física, uma geografia boa. Hoje a gente entrega educação financeira, projeto bilíngue, projeto de vida. Hoje os alunos têm aulas que colaboram com o processo de entendimento de mundo. Exato. Gente, século XXI é um século instável, volátil, incerto. Porque não é só criar a criança para ser um profissional ou algo do tipo, Não, né? Porque, igual a educação financeira, muitas vezes a pessoa é um excelente profissional, mas ela acaba não dando certo financeiramente por não ter gestão, né? Educação financeira. exato. Hoje, o inglês, né? Muitas vezes eu, até na minha época, eu sou ainda novo nesse processo, mas tipo, o inglês era obrigatório, mas não era uma atenção de 100% de necessidade. E hoje eu comento com os meninos aqui, cara, é super necessário o inglês. Tipo, se você não tem inglês, você tá fora de uma Não, só bolha fora do mercado. gigantesca. Fora do mercado. Hoje, basicamente, assim, praticamente, se você não fala o mínimo de inglês, você, às vezes você não Exato, consegue conversar com alguns círculos. exato. E não estamos Você não vai falando nem acessar. de círculos que estão falando outra É. língua. Estamos falando de pessoas que aderiram tanto o inglês na sua fala normal, Uhum. e nichos, a gente está falando, por exemplo, de marketing. Isso, Cara, no justamente. marketing, se você não tiver uma base do inglês, Você não Você consegue não, conversar. você não se anda. comunicar. É. E aí são pontos de atenção que não tinham e hoje é necessário, né? E esse cuidado eu não vejo assim nas escolas, né? E você falando que hoje no Conexão, a parte de gestão financeira, educação financeira, a parte de bilíngue, são cuidados que você vê que são extras curriculares, né? Não é só obrigatório. E no backstage a gente tava falando também muito sobre isso, né? Do cuidado que vocês tiveram nos professores, né? De manter um alto padrão, né? Isso custa. Mas, ao mesmo tempo, você deve ter lá famílias de todas as classes sociais também e tudo mais. E você vê que as pessoas, quando entendem que é necessário que o filho tenha essa educação, que está apostando num futuro. E aí sua responsabilidade aumenta ainda mais nessa entrega, né? Porque esse cara tá entrando hoje lá, pode ser no berçário, e ele vai sair no terceiro colegial, automaticamente preparado para uma faculdade ou para o próprio mercado, e ele tem que realmente estar preparado, né? O seu resultado ele não depende, tipo, numa média. Lógico, você tem algumas certificações que você tem que manter uma média, mas o seu cuidado é individual. Você tem que garantir que todos os alunos que acreditaram em você nesse processo cheguem lá no final e tenham um bom resultado, né? Isso é assim, ó. Aí você vê o tamanho da É responsabilidade. muito doido. Porque a criança chega num berçário com a gente lá no Pedacinho do Céu, Legal. né, que faz parte do grupo Conexão, né, grupo CNX. Chega no pedacinho e eu posso construir um futuro brilhante para ela.
E a família, ela confia essa Justamente. criança. Então, assim, o que eu gosto muito de defender hoje como empresa, né, que eu falo, são os valores que nós carregamos, que é assim, como conseguir uma escola de excelência com uma equipe de ponta, porque eu brinco sempre, o Conexão às vezes é muito caro. Falo, mas primeiro que eu não gosto de discutir dessa Vê forma. meu time, né? O Conexão é caro, mas a gente vai precificar ou vai falar de valor? É isso aí. Porque assim, ó, eu quero uma escola de R$ 500. Tem, vai Justo. ter. Só que assim, olha, eu tô falando que a conta não fecha. É isso aí. Não fecha. Então, assim, o problema de você ter uma escola com custo baixo, né, que você consiga pagar, na verdade, é gasto, não é É isso. investimento. Porque assim, para eu conseguir cobrar essa mensalidade, eu vou colocar um professor de qualidade questionável. E aí, isso daí você está prejudicando o futuro, né? Não é só um gasto de R$ 500. Você está deixando da vida do seu filho traçar da forma mais bem performática lá no futuro, né? Exato. E assim, e uma coisa que eu defendo muito nesse olhar nosso, numa era que se fala tanto em grandes empresas, marcas, a gente tem, mesmo sendo hoje uma escola grande, com 600 famílias fazendo parte do nosso escopo, todos têm o meu telefone, todos têm o Que telefone da legal. Mariane. Então, assim, nós cuidamos de cada aluno como um filho dentro do processo. Maravilhoso. Porque, na verdade, assim, ó, eu posso muito bem criar lá um canal de comunicação frio, do qual a família vai tentar, vai conversar, Suporte. vai dar o suporte, são as coisas mais terríveis hoje para você conseguir um feedback. Vai ter, mas espera lá. Quando você procurou a instituição, eu estava com você, eu sentei com você. Então agora se tem um problema, eu tenho que sentar com você e resolver com Sim, você, entendeu? Então assim, isso para mim tem um peso muito grande. Eu falo que você trouxe seu filho para dentro de uma escola, é o seu bem mais precioso. Nós vamos cuidar dele, da formação dele. E assim, confia. Por quê? Porque é desafiador. Vai ter hora que você vai questionar a escola. Mas essa nota do meu filho. Mas meu filho não pode tirar uma nota ruim é o dessa. É processo. processo. Ah, Ele está crescendo. Não é sobre número. Seu filho não é número. é isso aí. Seu filho Não é não, sobre nota. não é sobre nota. A minha pergunta lá atrás, até por causa dos 600, desse número de 600 alunos já no começo, Sim. ela se baseia também assim. Vocês não chegaram com uma oferta irrecusável, ó, aqui é mais barato. Não, Jamais. não chegaram com isso. E a gente tem uma outra barreira que é a criança está inserida numa comunidade que é a escola dela. E tudo bem, às vezes o pai quer mudar de escola, por discordâncias educacionais, seja quais os motivos que haja ali, que ele quer mudança de escola, mas a opinião do filho conta muito. Então, se o meu Justamente. amiguinho está aqui, o Total. círculo de amigos está lá nessa escola, essas pessoas mudando de local denota que teve uma atratividade muito grande para Sim. trazer. Então, ou seja, ela venceu muitas barreiras para que hoje ela estude na escola X, amanhã ela estude numa conexão, né? Então, eu vejo isso um valor muito grande mesmo nessa mudança. Sabe o que me chama bastante atenção? Quando eu sento com uma família para conversar, um atendimento hoje posso fazer durar 3 horas. E é uma conversa como essa. A gente Sim. vai conversando, eu vou entendendo. Mas a família, quando ela procura, normalmente ela tem uma dor. Ela tem algo que incomoda muito, né, a questão com o filho no modo escola. E procurar o Conexão hoje me deixa muito tranquilo, por quê? Exatamente porque a ideia do Conexão é não constituir bolhas. E é uma preocupação que as famílias têm. Mas meu filho tem um amiguinho na outra escola, eu falo tanto para ele ir para a sua escola. E realmente, no começo, a gente não tinha dimensão do peso que a criança tem na decisão. Nós não tínhamos. Sim. Porque na minha cabeça, como a minha filha eu trato assim, eu É, defino onde você estuda. é justo. E aí, na hora que eu me deparei com essa situação, eu falei, mas os filhos definem? Eu falei, caramba, e agora? E na verdade, assim, até algumas cenas aconteceram recentemente, muito assim, muito legal, né? Você experimentar coisas assim no meio do caminho que casam com a pergunta. Eu falo assim, olha, você quer, tem alguma coisa acontecendo com seu filho na escola? Traz ele aqui. Eu quero que ele venha aqui porque eu quero que ele sinta o ambiente. Isso. Eu quero que ele sinta, porque assim, ó, meu filho tem um amiguinho na escola, mas espera lá. A ideia é ele fazer novos amigos. Aquele amiguinho lá não vai deixar de ser amigo dele. Ao contrário, Continua, continua. continua sendo amigo. Uhum. Mas permita ao seu filho que ele faça, que ele aumente o leque dele.
Porque no futuro isso vai ter um peso enorme. E o desenvolvimento da pessoa, né? Mas ele é tímido. Cara, tem que quebrar essa barreira. Eu sei porque eu fui uma criança tímida. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande. Ia num lugar que tinha crianças brincando. Eu tinha dificuldade de chegar naquelas crianças e brincar. E aí, isso foi uma evolução que eu tive que aprender a quebrar essa barreira, né? Hoje o mercado, não tem como você ser tímido. Você tem que sentar na mesa com pessoas que você nunca viu na sua frente e você tem que desenrolar uma conversa, né? E se você não tiver essa virada e esse cuidado quando a criança é pequena ou no adolescente, isso se torna mais difícil quando ela E cresce, traz né? sequelas, porque assim, Sequelas, justamente. e é legal que a criança vem, primeiro dia de aula, ela já tá enturmada. Então, assim, eu brinco como se fossem famílias, destravem, destravem. Não é as crianças, as famílias, né? Destravem. Os filhos, na verdade, assim, ó, a família tem que confiar na instituição e deixa que aqui dentro a gente consegue fazer alinhamento, sabe? Então, assim, chegou um aluno novo, no meio da temporada, quem acolhe o aluno não sou eu, simplesmente, ou a Mariane, que é minha esposa, sócia, mas quem acolhe é o próprio aluno. Os Legal. alunos vão, buscam o aluno na porta, apresentam a escola. Por quê? Porque quando nós montamos em 23, né, 22 para 23, são 600 famílias novas também. Exato. Então elas precisaram desse acolhimento, elas escolheram uma escola nova para os seus filhos. Então, quer dizer, lá o meu público hoje, as famílias que estão conosco, que são maravilhosas, qual a ideia deles? Cara, o Conexão é um lugar que meu filho vai ser feliz, porque eu falo que é muito difícil lidar com o cliente, né, o aluno cliente, que ele não quer estar na escola, não quer estudar. Uhum. Então, esse aluno cliente, como que você atrai? A gente tem discutido muito isso hoje na escola. Como fazer com que um aluno que está na sala de aula, de fato esteja na sala de aula? Porque ele pode estar lá, mas está lá, né? Flutuando. Então, assim, como trazer esse aluno? Isso significa que você tem que entregar qualidade. Não adianta você não ofertar o melhor professor, o melhor material. Eu sei que é uma coisa talvez que muitas famílias não busquem mais, mas isso é importante, porque eu posso colocar meu filho no pedacinho lá no berçário, eu não estou preocupado com vestibular, porque aí vem a história do lastro do Conexão. O Conexão é muito vestibular. Primeira coisa que eu falo para as famílias, nós também não estamos, fiquem em paz, mas nós vamos com muita Maestria, delicadeza, né? nós vamos construir uma criança, um adolescente capacitado para lidar com esse desafio. Perfeito. Porque o vestibular não é sobre estudar muito, o vestibular é sobre você ter o equilíbrio emocional, a técnica, o traquejo para desenvolver. Perfeito. Isso é uma formação acadêmica de longo prazo. Perfeito. É isso. Eu lembro que uma vez eu parei de estudar uma época, depois eu voltei. Que exemplo ótimo. Desculpa. Não sou o melhor exemplo nesse sentido. Mas aí eu voltei e aí, conforme o tempo foi passando, demorou um pouquinho. Eu falei, poxa, agora eu não consigo mais estar dentro de uma sala de aula. Não tenho mais idade, porque já trabalho, já tenho uma vida que já não me proporciona essa. Vou ir 7 horas da manhã na escola e ficar lá até meio-dia. Não dava pra fazer mais isso. Aí surgiu a coisa de eu poder fazer como chama, o teste que tem com os alunos, do governo mesmo, todo ano. O Enem. O Enem, isso. Enem. Surgiu, eu posso fazer o Enem e ter a aprovação do ensino médio. Eu falei, olha, uma ótima. Aí eu falei, bom, eu estudo? Não vou estudar. Eu já estou dizendo que eu não sou o melhor exemplo disso. Porém, o que é que você estava falando de equilíbrio emocional e tal. Sim. Aí, só que eu fui ali fazer o Enem com adolescentes, 17, 18 anos, né, tal. Para mim são adolescentes. E eles estavam preocupadíssimos com a nota que eles tirarem no Enem. E olha, eu tenho que fazer, eu fiz o cursinho, eu fiz não sei o que lá, eu fiz, mas só que eles estavam com a matéria, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Porém, havia um psicológico descontrole ali no psicológico deles que era muito grande, um nervoso muito grande. E eu estava lá, eu não estudei, faz muitos anos que eu não estou na escola e estou aqui para fazer. Vou fazer essa prova. Eu fiz a prova com muita tranquilidade. Fui olhando, tem coisas que realmente eu deveria ter estudado, claro que eu percebi eu poderia ter estudado isso, aprendido e do melhor. Porém, eu fiz uma tranquilidade tão grande que eu consegui a pontuação até muito mais do que eu precisaria para conseguir a conclusão do ensino médio. Uhum.
E eu falei, mas por quê? Porque eu fui tranquilo. Enquanto outros não estavam com essa tranquilidade e foram reprovados. Mesmo tendo estudado, mesmo estando na escola até alguns dias antes, tá? Eu acho que esse equilíbrio também faz muito parte, né? Porque você fala, os pais ficam preocupados, você vai só preparar meu filho para o vestibular? Não, não é isso. Preparar o filho para a vida, que é uma outra coisa. Justamente. Na verdade, eu converso muitos anos do cursinho sobre isso. Que eu falo assim, galera, a preocupação, estudem, mas a questão maior é o conteúdo, ele tá aí. Eu sempre brinco assim com eles. Eu falo assim que essa galera hoje, ela é de uma geração da globalização. Exato. Globalização faz com que a informação esteja no ar. Porque muitas pessoas defendem a tese de que não, essa geração tem muita informação. Não, essa geração ela está cercada de muita informação. Eles não sabem qual a melhor utilizar, que é o papel do professor hoje. Né, o professor no passado, ele era, a gente brinca muito no sistema bancário. O professor detinha o conhecimento, depositava no aluno o conhecimento. Hoje não. Hoje eu posso discutir, eu posso simplesmente chegar numa sala de aula e falar sobre a guerra do Irã Uhum. e falar que aconteceu tal coisa e um aluno, ele simplesmente, antes de vir para a escola, ele viu no celular dele, na rede social dele, que um acordo de paz foi fechado e eu não vi. E ele eles jogar trouxe esse debate. ele trouxe algo para a escola que nem eu tinha como informação. Legal. Então, assim, o que eu percebo hoje do aluno em relação a isso, que é um cuidado que nós temos, eu tenho que criar alunos aptos ao processo, por isso que a gente não fica pilhando aluno para o vestibular, mas assim, olha, eu consolido projetos. Então, assim, eu vou tratar você na questão do equilíbrio emocional, a gente vai trabalhar a questão do treinamento para executar processos. Porque assim, se você falar que você vai para uma prova frio, calculista, eu até questiono se você é um ser humano. Porque a atenção, o aspecto emocional É ali natural. é natural, né? Ele tem que estar em equilíbrio, mas é algo, né? É uma pressão. Faz parte, né? Mas assim, como que um aluno que viu a mesma matéria, 3, 4 vezes no ciclo acadêmico dele não Dá um aplica? blackout lá. E o Enem, você citou o Enem, que eu acho muito interessante. O Enem, ele é uma prova muito interpretativa, contextualizada. Você consegue, inclusive, resolver muitas questões nele, mesmo Por sem a lógica. teoria. Isso eu percebi muito. Isso E é aí, como verdade. que um aluno que vive esse nicho, mas por quê? Porque é o que eu falo, não é a questão, não é formar para o vestibular, mas como você trata o meu filho a ponto de não criar aquela bolinha nele assim, e falar, ele é intocável, ele não pode sofrer. Não, não, não. A escola tem que ensinar que sofrimento faz parte do processo. Exato. Exato. Porque Então, depois da escola, isso continua. e aí, se E nós não piora. ajudamos, ele vai chegar lá sem preparo algum, e aí a família, e talvez até essa criança, sendo um adulto amanhã, com um filho, vai falar assim: eu não vou colocar meu filho nessa escola que eu estudei. Que é essa cultura do, eu estudei nessa escola, meu pai estudou, meu filho vai estudar. Isso é um perigo Uhum. enorme. Porque assim, você está consolidando a ideia de que o que foi ensinado lá no século XX deva ser Exato. igual no XXI. Faz sentido para você a continuidade? Criar um filho dentro de uma visão de mundo que não existe mais? Exatamente. É que nem você falou, né? Antes o professor, ele era o detentor do conhecimento que ele entregava em sala de aula. Hoje em dia eu vejo o professor mais como um curador de conhecimento. É um intermediário. Então, Ele media ele isso. media ali, porque hoje a gente está cercado de tantas informações que você não sabe para onde você olha, e se você for para tudo, você não consegue assimilar nada. O professor tem esse papel também, que nem você deu exemplo. Tá tendo uma guerra, o professor vai trazer essa matéria, porém tem novas informações que surgiram hoje. Ou naquele momento. Naquele momento. Às vezes está acontecendo enquanto ele está dando aula, está mudando totalmente uma história, né? E o papel do professor é exatamente estar assimilado com isso e também trabalhar o conhecimento coletivo daqueles alunos para que ele tenha uma coesão, para que ele tenha um sentido, para que ele tenha uma direção. Isso. Porque senão é muito fácil hoje em dia a gente ficar perdido em tantas informações que a gente tem. E ainda numa realidade diferente. Nós temos hoje, dentro de uma sala de aula, alunos com perfis muito distintos. Então, como que o professor dá uma aula padrão e ele acredita piamente que ele vai tocar cada aluno com as suas dificuldades distintas, o aluno que é atípico? Como é que você consegue hoje trazer o conhecimento, fazer que aquilo funcione para cada um? E a gente tem um diálogo hoje, chama DUA,
que é o desenho universal de aprendizagem. Ele mostra exatamente como você deve trabalhar dentro das esferas de situações distintas numa sala de aula para tocar todo o aluno. Eu não vou descer o nível de qualidade para atender um aluno. Eu vou trabalhar esse aluno com dificuldade para que ele suba o nível de qualidade dele. Perfeito. Entendeu? Então eu não quero olhar o copo meio vazio, eu quero olhar o copo meio cheio. E manter, né, esse copo meio vazio, É. porque ficar administrando, né? Não, e é assim, aí você vai ficar sempre apagando incêndio. Isso. Porque, na verdade, você não tem estimulado essa criança de fato desenvolver. É Sim. isso, é isso. Agora até puxando um gancho, fora do que a gente estava conversando, que é uma coisa que você falando, Alexandre, hoje é a maior chave de qualquer marca, né, no meu ponto de vista. Vocês estão à frente, né? Você e sua esposa são a cara do Conexão. E hoje, quando a gente enxerga marcas como CIMED, outras, Avan, enfim, você vê que essas empresas que estão se tornando as gigantes do mercado, elas estão fazendo essa virada porque trouxe o dono para frente e mostrando realmente a diferença de você ter uma pessoa, né? A gente tem aquele padrão, aquela teoria que desde lá de trás fala, não, pessoas se conectam com pessoas, sim, mas ninguém levava isso na prática. E quando você coloca você e sua esposa diante da marca de vocês e fala, ó, você tem meu telefone particular, você vai me chamar, perguntar, vai discutir sobre o seu filho, eu vou estar aqui no dia a dia com o seu filho, eu tô na escola, não tô na praia, né? Não, e às vezes de férias na praia eu atendo. Exatamente. Então, assim, você tem uma proximidade que eu acredito que o grande sucesso tá atrelado a isso. Porque você não é uma unidade de uma franquia ou qualquer outro tipo. E isso acabou trazendo essa proximidade dessas famílias. Por ter o acesso. Eu sei para o meu primo, o Rafa Rinaldi. O Sim, Rafa, ele é sei. meu primo. E eu lembro que ele lá atrás falou: não, eu conversei com o Alexandre e tal. Ele vai colocar as meninas lá para estudar. E todas as vezes que eu ouvir falar da conexão em algum momento, as pessoas falavam de você. Então, é claro que vocês realmente vivem isso no dia a dia, que vocês estão na linha de frente, né? E é o que transforma a marca. E toda essa velocidade, por mais que vocês estão há alguns anos já nessa frente, a gente está em meio de muitas escolas tradicionais e um mercado muito igual você falou, né? Tipo, a escola tá igual bar, né? Tem uma por esquina. Mas esse cuidado que tá construindo esse sucesso a cada dia, né? Desde do primeiro dia lá que vocês abriram até hoje. E eu acredito que o fortalecimento de vocês estarem na frente é cansativo, é um negócio que não é fácil, mas as pessoas estão priorizando isso em qualquer tipo de frente de marca, né? Aqui na agência, muitas vezes, eu tô à frente da agência. Tipo, as pessoas, os nossos clientes ligam para mim para ter esse contato de proximidade. E cada vez está mais distinto isso em muitas marcas. As marcas estão mais frias, estão buscando formas de escalar, mas ao mesmo tempo custe o que custar para Gerar eu uma escalar. distância maior, Tipo, né? vou criar aqui uma linha de produção, né? Tanto na escola ou qualquer outra frente, justamente pela motivação somente do crescimento financeiro do Sim. negócio. E isso não é saudável, claramente, porque empresas que estão dando atenção só para a escala e não atenção para a humanização disso, não vai ser duradouro, né? Principalmente no mercado de IA que a gente está vivendo, a gente é muito usuário disso, mas a gente toma muito cuidado em como usar. Você tem que otimizar processos, você tem que agilizar o processo com inteligência artificial, mas substituir o humano 100% é um ponto de atenção. E isso é o que eu enxerguei de principal, até batendo papo, quando a Carol mesmo falou, ó, vamos chamar o Alexandre e tal. A marca Conexão, ela tá conectada com vocês, né? E você falou lá no backstage também, você tem uma metodologia, você acredita numa linha e essa linha, independente do que o mercado vai criando no meio do caminho, você segue ela, né? Tem uma ética. E o que você fala hoje, Alexandre, tipo, desse cuidado? Por que você optou ter esse cuidado de estar à frente da marca de vocês, da empresa de vocês, e também essa é a linha que eu vou seguir, essa é a metodologia, porque é um desafio, né?
teoricamente a gente falando, é bonito. Mas na prática, Sim, isso é um grande desafio porque vem várias flechas nesse caminho para você tentar tirar você do que você sim, acredita, né? sim. É muito interessante isso, né? Porque a gente conversou, né? E eu falei assim que a mentalidade, quando se abre o negócio, é uma. Ah, eu estudei muito para montar esse negócio, eu li muito, eu tenho a minha experiência. Mas quando você entra no ramo e você entra naquele mercado específico e Sim, pontual, você percebe que é orgânico. As pessoas querem coisas distintas e, na verdade, nem passar pela tua cabeça algumas dessas propostas, exatamente. né? Então, nós consolidamos uma ideia de que, assim, olha, o que que o Conexão é? Para que fique muito claro para as pessoas que vão consumir a escola, vão contratar o nosso serviço, o que que elas devem esperar. Então, aquela ideia de que nós aprovamos em vestibular, eu não tiro isso do conceito, porque a família pode não querer hoje, mas amanhã, Vai quando chegar a hora. despertar, ela quer olhar para trás e falar assim: mas a escola entregou o suficiente para o meu filho poder passar? Exato. Então, para mim, fica essa questão, mas principalmente quando nós montamos, muitos amigos falam assim: Alexandre, olha que juízo vocês têm. Porque, cara, tá cheio de escola já em Jaú, é mais uma. Vocês começaram a brigar por migalha. Eu falei, cara, eu não estou montando uma escola para concorrer com as demais, estou montando a A escola. escola. Né? Claro, não vai ser fácil, porque a relação de escola com escola é naturalmente de concorrência, Sim. mas eu quero uma escola com um perfil diferente. Então, assim, o que que é a entrega principal? É o compromisso com a família. Então, na minha cabeça é isso, olha, famílias, nós somos o quê? Uma escola de família. E como escola de família, é no fio do bigode. Então, se eu combinei com você, vai ser até o fim com você. Tá? E é interessante isso porque, por algumas vezes, ao longo da nossa jornada, eu cheguei a essa história que você conta, né? Que os donos da empresa, o rosto tem voltado. Eu percebo muito isso que assim, ó, eu não contrato mais um influencer. Porque ele até pode atrair atenção para minha marca, mas não quer dizer consolidar a venda. Uhum. E eu e a Mariane, eu preciso dar muito crédito para ela, tá? Porque eu falo que a Mariane é muito mais o Conexão do que o Alexandre. Legal. Nossa, ela é a linha de frente total da escola. E nós somos casados, imagina, né? Quando eu falo família, nós somos casados. Então nós acordamos, nós vamos para a escola, trabalhamos um do lado do outro, na mesma sala. Tem uma hora assim, você está em casa falando de escola, você está na escola falando de Vira uma casa, coisa só. vira uma coisa só. Então, assim, é quase que 24 horas trabalhando pela escola. 24 horas. E é interessante porque, até nessa questão do tato, eu falo muito assim: olha, eu quero a família dentro da escola, Isso. preciso. O Rafa é um grande exemplo disso, é um parceiraço. Porque eu quero que, se eu falhar, a família venha conversar comigo e me cobre. Exato. Porque assim, não adianta, eu acho que vocês falharam, escola é orgânico. Falha vai acontecer. Sim. Mas eu quero que você, pela relação que foi construída dentro da Me escola, sinalize. olha, Isso. vem aqui, Alexandre, eu acho isso, Mário, eu acho isso, podemos melhorar aqui. E aí eu vou determinar, falar, olha, isso aqui, dentro dos valores que nós entregamos e entendemos, não faz muito sentido. Eu tive amigos com filhos na escola, tiraram seus filhos porque queriam algo muito diferente daquilo que a gente entregava. E não Sim, deixou de ser a amigo. metodologia. É a sua linha. Exato, e não deixou de ser amigo. Por quê? Transparência. Olha, Negócio é negócio. transparência. Isso aí. Para mim, a verdade é um princípio inegociável. Tem que ser absoluto. Então, assim, a minha empresa é isso. Ela vai ter falhas? Vai ter. Ponto. Cabe à minha instituição ter a capacidade de resolver essas falhas. E é isso que tem atraído o pai. Perfeito. Eu quero uma escola em que vocês enxerguem meu filho como um filho. E o Conexão é exatamente isso. Não é número. Até porque se fosse por número, o que eu faria? Abro mão, matriculo abundantemente, sala cheia, dinheiro entrando. Mas pera lá. Conversa com os meus professores. Fala assim, ó, das escolas que vocês trabalham, qual assim que vocês têm mais paz interior para trabalhar? A sua? Não tem disciplina, não tenho problema aqui. Porque o aluno indisciplinado não fica. Perfeito. Porque eu não aceito. Mas é número, é um boleto. Depois, Alexandre, paciência. Eu prefiro perder o dinheiro Mas do é que. aquilo, é a saúde do negócio, né? Porque, beleza, você vai perder um, mas você vai manter o
o global, Exato. né? E o global ele é sempre mais E é importante. essa cultura, eu quero essa. Eu sou muito fã dos meus clientes hoje, das famílias que estão conosco, por quê? Porque eles confiam muito na escola e a gente confia Legal. muito neles. Então, assim, é uma relação de reciprocidade que até assusta, sabe? Não parece que eu estou lidando com um cliente mesmo, é uma pessoa muito próxima da empresa. E isso é uma coisa muito valiosa hoje, se você quer existir no mercado. Exatamente. Porque, assim, ó, o que tem hoje que é tão inovador que você possa colocar e criar no mercado, que você seja exclusivo, que você escale a tal ponto de que ninguém vai conseguir quebrar a tua relação de domínio de mercado. O que tem hoje? Tudo é igual. O que a gente tem hoje é mais do mesmo. Eu vou montar um negócio novo. Vou montar o quê? Uma padaria? Pô, já tem um monte. O que você vai ser melhor, Isso aí. né? Qual que é o seu destaque? Qual é o seu destaque? Aí você fala, aí é a mentalidade lá do passado. Eu vou ter um bom material didático, eu vou ter um bom professor, eu vou ter uma boa estrutura, mas será que o cara vai comprar o pão mesmo assim? Isso aí. Né? Porque assim, ó, não é que porque eu sou um bom padeiro que eu posso ser dono da padaria. E entra o ponto do resultado, né? Porque nada que você crie de tão extraordinário, desde uma metodologia, desde uma disciplina, desde um material didático que você vai colocar, enfim, isso não gera resultado, né? E hum, principalmente na escola, as famílias buscam o resultado que você entrega, independente da etapa, porque são vários resultados que você vai entregar no decorrer daquela criança lá dentro. Não é só o vestibular, né? São É. várias vitórias. E é isso que eu acho que enxerga o valor. Porque a criança tem que se sentir bem no ambiente, tem que ter uma boa infraestrutura, tem que ter pessoas, tem que ter professores e tudo mais. Mas é uma engrenagem que ela tem que estar todo mundo unido e rodando para essas vitórias irem acontecendo, né? Então, como você deu o exemplo da padaria. O cara abre a padaria, o cara é um baita de um padeiro, mas ele tem a gestão de negócio? É tipo, a entrega dele é boa, mas e o negócio em si? Então, tipo, vai criando pilares que a gente sempre comenta. Um negócio hoje ele é muito mais provável de não dar certo do que dar certo, né? Por conta das variáveis. E aí você tem que ter a expertise de, eu não sou bom nisso, eu vou trazer alguém bom para resolver esse problema. Eu preciso ter uma grade de professores de alto padrão aqui. Eu preciso ter um time de administração muito bom. Eu preciso ter um time de monitores muito bom. Então, é um agregado muito além do que somente o material que você entrega. Enfim, é o dia a dia daquela criança, adolescente que está lá dentro. E isso que eu acho que deve ser o mais desafiador, né? Quando a gente coloca isso numa escala de escola. Você não está cuidando de uma sala, né? Você tem, e aí são várias salas, várias etapas, vários momentos diferentes, né? E organizar tudo isso é um negócio meio maluco. O sucesso é lidar com pessoas. Quem Exato. conseguir gerenciar pessoas Isso. vai fazer o negócio crescer absurdamente. Exatamente. É exatamente isso que o Eric estava falando. Porque, por exemplo, você é professor de geografia, olha, Exato. olha específico. Hoje você está à frente de uma escola E dando aula ainda. e dando aula É, ainda. Ou seja, ok, mas não é só de aula que vive uma escola. é isso. Que nem estávamos usando o exemplo do pão, do padeiro. É isso aí. Beleza, o cara sabe, o cara é o melhor padeiro da cidade. Ninguém Isso. faz um pão igual o dele. Mas quando ele for gerir um negócio, ele for administrar, ele vai ter que saber fazer pão, saber gerenciar conflitos, porque Comprar um existem material. pessoas ali que vai acabar trabalhando para ele vai ter que as pessoas são diferentes, ele tem que gerenciar É aquilo. isso. Ele vai ter que saber fazer compra, ele vai ter que saber Vender. fazer marketing, porque ele tem que divulgar, porque não adianta só ele abrir uma porta, porque Isso. as pessoas têm que saber que aquilo existe. Ele tem que saber fazer conta, porque ele tem que administrar o que entra e o que sai. Isso. Então, às vezes o trabalho é, sei lá, o trabalho principal é o 5% da coisa do trabalho real que E acontece. o cargo de empresário é isso hoje. Quer dizer, você tem que se desenvolver. Esse é o lance, porque, mas eu posso contratar alguém para fazer isso. Cara, não é só contratar pessoas. Você tem que desenvolver o seu lado, justamente pelo fato de, cara, o negócio é seu. E aquilo, ninguém vai substituir esse cargo de empresário, de cuidar do negócio.
Aí você vai contratar pessoas. Você pode até colocar um CEO no seu lugar. Isso é super normal. Porém, o cuidado de você saber todos os processos é o mais desafiador, que as pessoas não entendem o tamanho do desafio. Exato, é isso que é importante. Você não precisa ser especialista em tudo. Mas tem Isso que que você está saber de falando. tudo. Por exemplo, você está frente de uma escola, mas você sabe uma questão ali, como eu divulgo a minha escola. Você Isso. sabe como eu gerencio os professores que estão ali, os meus colaboradores. Eu gerencio, como eu gerencio também esse tanto de criança, esse tanto de alunos que estão lá. É, e talvez, eu acho que cabe mais uma pergunta aqui. Manda ver. Como que é esse desafio de você de estar à frente de uma escola, sabendo que existem tantas frentes que você tem que desenvolver ali? Então, por exemplo, você estava falando que você é casado, sua esposa também está lá ao seu lado, junto, que nem você mesmo falou, até mais à frente que você, se duvidar. E como que é assimilar tudo isso? Tá? Eu estou na escola, eu sou aqui, não sou só professor, eu sou também o Gestor. gestor dessa escola. Tem hora que você vai ter que ser psicólogo, tem hora que você vai ter que saber o marketing da escola. Como que é tentar entender pelo menos um pouquinho de tudo para poder administrar aquilo como um todo? E é curioso, né? Porque assim, ó, que legal isso, né? São 600 alunos. Logo, numa análise generalista, são 600 crianças mais 1.200 pais. Então a gente trata diariamente, ali de forma direta ou indireta, em torno de 2.000 pessoas, né? Fora colaboradores, fora, enfim, Sim. fornecedores, né? Então imagina assim, ó, o que pra gente tem um peso muito grande. Um pouco da experiência de vida. Porque, por Legal. exemplo, quando eu pego a minha própria história, eu resolvi ser professor, eu era de escola pública, então não tive uma educação de qualidade naquele cenário, ainda que naquela minha época ainda a escola pública Funcionar. funcionava. E aí eu fui fazer cursinho em Bauru na época, né? Eu sou de Bauru e fui fazer cursinho e lá eu tive professores muito bons e eles Legal. me despertaram o sonho de ser professor. Ou seja, imagina assim, ó, por que será que a minha escola tem professores bons? Porque eu fui despertado que só funciona se for professor bom. Então eu estive no lugar de alunos. Legal. Aí essa escola, que ela não existe mais hoje, curiosamente, em Bauru, foi meu primeiro emprego. Que legal. Um belo dia eu virei pro diretor e falei assim, eu queria muito trabalhar nessa escola. Eu amava aquele lugar. Então eu era aluno, eu fui aluno um dia, né? E aí ele falou, Alexandre, eu tenho uma vaga, mas eu acho que pela sua realidade não compensa, conhecer seu pai e tal, para ser porteiro. Eu falei, Que legal. eu quero. Então assim, ó, fui porteiro da escola. Então hoje, quando eu tiver a conversar com o porteiro da minha escola, ele não tem como dizer que eu não sei o que ele passa. Que você já foi. Eu já fui. Fui monitor, fui monitor, trabalhei no departamento financeiro, departamento de vestibular. Cara, eu fazia Você tanta passou por coisa, todas as etapas, todas. mano. E a minha esposa, a mesma Que coisa. legal. A história construída dela em Jaú e a minha em Bauru foram muito similares até que a gente se encontrou. Então, o que eu acho muito legal hoje nessa relação da gestão de pessoas, no lidar no dia a dia com tudo aquilo que a gente tem que fazer, é assim. Bom, primeiro, é impossível encontrar funcionários, né, pessoas a fim de trabalhar, é um desafio. E o desafio não é só esse, mas eu preciso saber muito bem quem eu vou colocar dentro de uma escola, né? Porque não é só, eu estou precisando de uma monitora, por exemplo. Gente, eu já tive casos lá de, numa semana, 9 pessoas pedirem desligamento. Uau. E não é sobre a escola, mas é sobre quem elas querem, de fato, ser ali. E às vezes a pessoa não quer. Mas tem que fazer tudo isso. Gente, eu na escola, quando eu era monitor, eu passava paninho na folha da planta, assim, aqueles vasos bonitos, eu passava para tirar pó, para ajudar o pessoal da limpeza. Então, assim, o que eu percebo hoje no movimento? Os funcionários, eles conhecem a nossa história, todos conhecem, até porque nós contamos sempre nas conversas de alinhamento, para não deixar esquecer que o que eles sofrem a gente também já sofreu, né, e que é possível vencer. Então, o trabalho e a dedicação deles fará com Vai que eles gerar evolução lá vai dentro mesmo, né? e lá dentro. Exato. Tanto que eu me sujeitei a ser o porteiro e amei esse cargo, porque eu lidava diretamente com pais, entendia muito a cabeça do pai, porque meu sonho era ser professor daquela escola que eu aprendi a querer ser professor. Que legal. E virei professor. Então, assim,
Quem olha hoje os donos à frente do processo, o que que eles pensam? Cara, eles estão no dia a dia com a gente, primeiro. Isso. Então, assim, se apertar aqui e eu correr neles, eles não vão refutar. Eles vão conosco ali e vão fazer até para ensinar. E um pouco é isso mesmo. Então, assim, olha, não fez aqui por quê? Não, mas vem cá, vamos tentar desse jeito, ó. Se for desse jeito, você vai perceber que vai funcionar. Nossa, eu não pensei por esse aspecto. Eu poderia muito bem falar, às vezes até eu meio que nas minhas discussões com a Mariane, eu falo, Mariane, vamos descentralizar um pouco, solta mais, deixa a galera pensar um pouco mais. Mas se falou isso, dá um pepino. Ela fala, você entendeu por que que eu não abro mão de dar à frente? Eu falei, bom, você tem razão, vou ficar quieto. Exato. Mulher tá sempre certa e a minha tá sempre mesmo. Isso é Então, um homem sábio. sábio. Cara, eu sou defensor do processo. Então, assim, a minha tá certa, eu tenho mais 2 filhas, eu sou dominado. É isso, eu sou dominado, então, assim, faz muito sentido. Então, para mim, eu acho que parte desse sucesso, ele tá muito alinhado à ideia de que, pô, eu faço marketing na escola. Tenho a expertise para isso? Eu não tenho a expertise do design, não tenho a expertise de publicar, não tenho, mas eu tenho conhecimento do que eu preciso entregar. Isso. Então, ponto. De qual é a comunicação com o seu Isso, cliente. exato. Tá bom. Eu sempre falo que comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Isso aí. Então, assim, eu preciso que você veja a minha instituição. Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas não é um Instagram moderno, cheio de artes bem desenvolvidas. Não, é um Instagram verdadeiro, é o que nós temos. Nós Perfeito. somos isso. Eu não preciso criar fachada de uma escola que não existe, Isso. né? Que eu vejo muito isso também. O case de sucesso. Você conversa com quem trabalha dentro da escola, com alunos, falam, cara, mas Não é isso. não é. E aí eu falo, a pessoa de lá de dentro, ela fala, mas não é isso. Não é. Então, eu falo que o endomarketing para mim é o mais importante. Eu quero todo mundo dentro da empresa alinhado, feliz, desenvolvendo, com a expectativa de crescimento, porque eles olham para a gente diariamente e falam, meus caras lutam muito para fazer isso funcionar. Massa. Eles não conseguem mensurar o tamanho do desafio que é gerenciar tudo aquilo. Perfeito. Mas a ideia deles é, poxa, eles estão aqui na linha de frente sempre, eles não fogem. Sim. E acho que a empresa de sucesso, ela vai disso, né? Nunca fugir, ainda mais com os desafios reais surgirem. Então nós somos muito isso, muito. Perfeito. Assim, acho que a gente já está indo mais ou menos para o final. Desafio sempre vai ter, né? E pelo que a gente viu, você não tem tanto medo assim de desafio. Nem um pouco. Beleza, ótimo. A minha pergunta é, pensando em futuro, para onde vai Conexão ou quais os outros planos para outros projetos e tal? Sei lá, Conexão vai virar faculdade algum dia? Olha, não. Aí eu vou entrar no outro roteiro, né? Para eu entregar na faculdade a excelência que nós fazemos, eu vou ter que trabalhar em 3 períodos. Aí é impossível Aí é entregar. desumano, né? É desumano, Eu prefiro pensar assim, uma boa parceria com uma instituição que Legal. queira entrar na conexão ali e fazer o, né? Nós recebemos muitos convites para abrir o Conexão em outras cidades. Muitos convites. Quando eu penso, inclusive, no sistema de ensino que nós temos na atualidade, eles são os primeiros que abrem portas, porque na cabeça deles, ó, a sua escola é um case de sucesso da marca, então eu quero muito que vocês expandam a nossa marca junto Legal. em outras cidades. Já nos foi oferecido Marília, Bauru, São Carlos, Assis. Eu falo assim, olha, eu prefiro hoje ajudar vocês no processo de implantação do que propriamente fazer isso. Por quê? Porque se eu começar a abrir muito leque em relação a escalar além de Jaú, eu deixo de entregar aquilo que é a minha proposta original. Porque você perde o É, propósito de você ser a linha de frente, sua exato. esposa ser a linha de frente, né? Agora, o que a gente luta e o nosso futuro é isso, né? Aqui a nossa ideia hoje é o Conexão, para mim, e aí não é questão de humildade ou não, mas eu sei que eu trabalho, então eu posso falar com propriedade o que a gente faz. É Uhum. uma das melhores de Jaú, se não for a melhor. Legal. E não estou sendo arrogante, eu deixo bem claro, porque cada detalhe, cada ponto, a gente faz assim, e olha, não tem recurso para isso. Vai achar. Vai achar e vai fazer, porque isso é relevante. Eu acho que você pode ter validade. Porque assim, a gente fala que o meu filho é sempre melhor, mais inteligente, mais bonito do que o dos outros. Isso é inevitável. Uhum. Mas eu posso validar isso quando outras pessoas falam a mesma coisa, né? Exatamente. Então, se eu como pai não tenho talvez tanto peso, mas quando eu tenho outras pessoas falando isso, então, opa, como disse um amigo nosso lá,
Uma coisa é sua mãe dizer que você é bonita. Outra coisa é você ganhar um concurso de Miss Universo. É isso aí. Né? Aí tem outras pessoas validando. Sim. Exatamente. E assim, é o que eu falo, acho que a validação maior hoje que a gente tem é a rematrícula. Legal. Nós abrimos rematrícula, uma cultura que já o meio que iniciou, e não foi com a gente. Uhum. Eu acho que tem muito a ver até com a relação de concorrência. Não posso ficar perdendo. E a gente surfou, porque até faz muito sentido em que aspecto? Hoje, a história das leis, a legislação, a escola sofre muito. A lei para a escola é muito dura. Então, eu tenho que abrir rematrícula hoje em dia, né, mais cedo, porque caso eu não tenha uma turma, eu tenho que anunciar para o meu professor até tal período que não vai ter turma para ele. Eu não posso fazer simplesmente no Natal. Falar, ó, Entendi. acabou para você. Então, assim, o que me deixa muito feliz hoje é a campanha de rematrícula. Legal. Então você fala assim, Alexandre, matrículas abertas, estão abertas para 2027? Estão. Quantas vagas? Quase nenhuma. Que legal. É pontual o que eu tenho hoje. Vaga é pontual. Eu trabalho com salas menores, 25 alunos por sala. O médio eu consigo colocar um pouquinho mais, 30 alunos por sala. Mas 98% dos meus alunos já fizeram rematrícula. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma validação muito forte. É. Eu até mesmo porque, assim, um dia você vai falar bem de mim, às vezes vai estar muito bravo com a escola e vai falar mal de mim. E tá tudo bem, né? Não tem como agradar todo mundo. Sim. Mas assim, você pode estar com raiva do colégio hoje, mas você rematriculou porque você confia. É isso aí. Então é aquela coisa assim, é emocional. Não tô bem, hoje eu falei o que tinha que falar, mas eu sei que o trabalho é diferenciado. Então, hoje pra gente é isso. Minha ambição é a conexão dentro de uma linha muito clara. Eu quero que mais famílias com o perfil da escola insistam na ideia de que deve ir para lá. Quando eu falo isso assim, eu até quero, mas eu não sei se meu filho. Vai Não, se adaptar e tal. confia, vai funcionar. Então, assim, famílias boas como as que nós temos na atualidade, quero mais dessas famílias, já eu tenho bastante Sim. dessas famílias. E quero, assim, que os meus filhos, né, que são todos os alunos ali, estejam felizes dentro de uma instituição que eles acreditam. E que eu brinco sempre com os professores, eu falo assim, ó, o dia que vocês me verem ausente na empresa, que eu começar a não estar com uma cara muito legal, desconfiem, porque tem coisa errada mesmo. Porque assim, olha, enquanto eu estiver aqui, a gente vai lutar por ela, vai fazer. Porque assim, eu sou o cara que eu quero as pessoas falando conexão 24 horas. Eu quero, quem sabe Massa. um dia, entregar a empresa, seja para as minhas filhas, caso elas queiram, ou se elas não quiserem, tudo bem, que elas sigam o caminho delas, mas que essa marca ela exista independente do Alexandre e da Mariane. Legal. Que isso eu acho que para mim vai ser o maior valor. E o ponto é justamente o que você falou, pela proximidade que vocês têm hoje, vocês estão treinando pessoas para terem a cara de vocês, né? Exato. Então vocês estão modelando essas pessoas para ter a cara de vocês. Então quando você chega para monitor e fala, pô, tenha um cuidado a mais, não é você fazer o papel da faxineira, mas, meu, você pode estar vendo um problema lá, você pode resolver, ó, resolve dessa forma, ó, professor, faz dessa forma. Você tendo esse cuidado agora, automaticamente essa metodologia extra aula vai ser implantada e daqui a alguns anos você vai ver que vai começar a desprender um pouco a necessidade de você e você vai continuar sendo a linha de frente da tua marca, mas como um gestor, um CEO, em estar diante das pessoas de forma geral. Mas o seu time vai ser tão bom quanto você ou melhor, Sim. né? Porque quando você começa a fazer esse treinamento de várias pessoas e conseguir delegar, né, pontos, a gente nunca é o melhor fazendo tudo. E aí você põe um cara só para resolver aquele problema, põe outro cara, mas com a tua metodologia, a sua excelência ainda vai crescer. E você continua sendo a imagem da escola e a excelência da entrega aumenta, né? Isso é legal. É a história do assim, ó, eu falo para todos eles, os meus funcionários são maravilhosos. Legal. Eu queria achar mais desses assim bons. E eles assim, eles ficam até bravos, assim, mas o Alexandre e a Marina não merecem isso. Não, não, não pode acontecer dessa forma, porque a nossa ideia é olhem com os nossos olhos. Isso. Cada decisão que você vai tomar, Cultura, né? você vai tomar uma decisão, e eu gosto que eles tenham autonomia, porque assim, tem muita gente boa de fato, e eu não quero que eles fiquem só presos à minha visão de mundo. O mundo é global, vamos aprender. Eu tô aprendendo muito com eles também. Sim. Então, assim, o Alexandre ou a Mariane fariam isso? Eu tenho que tomar uma decisão. Eles fariam exatamente isso que eu quero fazer?
Se eles não fariam, não adianta eu tentar fazer, vai dar É errado. isso aí. Vai dar errado. Então, assim, já tem essa cultura, mas é a história do apego. Né? Tanto que eu falo assim, Alexandre, marketing, matrícula, atendimento a pais, a alunos, de tudo que você hoje faz, o que você fala assim, ó, só tem uma coisa que eu não abro mão hoje, e eu insisto e sigo, é a sala de aula. Eu Legal. não consigo pegar tudo, que aí não dá mesmo, aí então é impossível hoje eu pegar tudo. Hoje eu lido mais com médio, com PV, né, com cursinho, mas estar com eles me proporciona conhecê-los cada vez mais e entender o que o meu aluno precisa. Legal. Porque às vezes eu acho que eu estou entregando melhor professor, melhor material, mas no fundo ele precisa de outras coisas, as quais, se eu não estou lá dentro, eu não vejo. Porque aí você tá no campo de batalha, né? Você tá na frente com os alunos, você tá vendo lá durante, não sei, acho que é 50 minutos de aula, a reação deles, né? Quem que tá Literalmente na engajado, trincheira. quem não tá. Não, e é legal porque assim, você observa detalhes do tipo, se você falar, Alexandre, ó, tem uma aluna que não tá legal. Você chama ela para conversar, eu falo assim, não, vamos chamar a Mariane, que a Mariane, ela é pedagoga, psicopedagoga, tá terminando psicologia, ela tem um tato, a expertise. Mas eu percebi a aluna não estava legal. Então eu falei assim, olha, ela não é assim. Então eu acho que cabe chamar para conversar, entender um pouco o que ela está passando. E aí Fantástico. realmente tem um probleminha, só precisa alguém ouvir. Ela quer ser ouvida. E já engaja novamente. E aí eu queria o defensor de marca. Né? O Perfeito. aluno, ele ama a escola. Teve um caso recente até de um aluno que volta para cá, eu dou bolsa para você. Ele falou, não, eu amo conexão, cara, quero ficar aqui. Caraca. Eu acho isso o máximo. Nossa, você tá E maluco. eu falo para eles brigam comigo às vezes os alunos, eu falo assim, gente, a escola é de vocês. Então, se eu puder, o que vocês quiserem, vocês podem me pedir. A única coisa, eu avalio se isso faz sentido ou não dentro da Isso. nossa cultura. Mas eles são participativos. Muito. Legal. Então, coisas bizarras do tipo, a gente tem. Bizarro não, genial, né? A gente tem a cultura de reunião com os gestores de salas. Então, toda sala tem os escolhidos pelos próprios alunos, democraticamente. Então, a gente tem o café com a coordenação. Então, esses alunos vão trazer todas as demandas que a sala tem em relação a algum problema que estão enfrentando. A gente vai lá. É o famoso representante de classe. E representante de classe, exatamente esse aluno. A gente faz um café para eles, até convida alunos que não são representantes, que queiram participar de forma voluntária Que legal para isso. entender. Na verdade, quem faz a escola é o aluno. É isso. Se eu fizer a escola como eu acredito, talvez não atrai o aluno do século XXI. Exato. Então, Você assim, tem que se adaptar, né? a minha cabeça é muito aberta, século XXI, mudança, não dá mais pra ficar enfileiradinho todo mundo, solozinha. O professor tem que ser isso que é legal. Por isso que eu não abro mão da sala de aula, porque eu quero continuar aprendendo para entender a cabeça deles. Mas ninguém é melhor que os próprios alunos, de fato, para trazer a realidade deles. Olha, Alexandre, tem que mudar isso. Se melhorar isso aqui, fica perfeito pra gente. Legal. É claro, a gente quer um esqui, não é a gente esquiar na escola. Não, aí não dá, né? Aí não dá. As coisas básicas é possível. A gente quer ir uma vez por semana só, não é? Bom senso, bom senso. Tem essas ofertas. Isso é difícil também, né? Eu falo, você às vezes fica muito preso numa ideia, numa conceito, não, tem que ser assim, e você não ouvir outras pessoas. Sim. Aí isso acho que aprisiona muito você, porque parece confortável, porque você tem medo de assumir novos riscos, né? E às vezes até parece que você não olhou para aquela direção, né? E quando vem, por exemplo, um aluno que você fala, essa criança vai saber mais do que a gente que faz. Às vezes ele está falando de algo que ele está sentindo, de Exato. algo que ele tá ou ouviu de outras pessoas também. Eu acho que isso é muito importante. Não, e muito provavelmente você regulando aquilo, né, dentro das possibilidades, claro, você agrada o resto. Sim, Por causa que aquela dor não é só dele, sim. né? Então é fantástico. A gente tá vendo que ter uma escola não é tão fácil assim, né, Chico? Não, eu achei que era só ser aluno que não era fácil. Tá vendo, né? Justamente. Mas é legal, é gostoso. No final você fala assim, ufa, gosto do que eu faço. A escola isso, também fantástico. tem aquela coisa de ter um propósito, né? Não é só, é que nem eu fiz a pergunta lá. Se você fosse saber de todas as dificuldades, você teria enfrentado? Eu acho que sim. Claro, Saber das dificuldades. claro. Se eu falado que não, Não. por causa dessa coisa do propósito. Cara, quantas coisas que a gente faz na nossa vida, no nosso meio, na nossa profissão, que é tão difícil. A gente reclama porque ninguém gosta de passar por dificuldades Natureza e humana. problemas, mas eu tô fazendo aquilo porque eu amo, eu continuo. Exato. Né? E aquilo lá,
Não tira isso de mim, né? Exato. Não, eu sei. Eu tô falando que é dói problemático, mesmo, tem as dificuldades, mas se tirar. Você teve uma ilustração uma vez de um cara falando que a vida é isso. Tipo, imagina quando você tá lá no hospital e tem aquele negócio, o eletrocardiograma, que vai Isso. pá, 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 É sobe e né? desce. Sobe e desce. Quando ele tá subindo e descendo, Tá tá tudo vivo. certo. É sinal que tá vivo. É. Se um dia ele pegar e fizer pi, Acabou. já era. Não, e eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, chega a época de férias, final de semestre, tá tudo esgotado, cansado, né? E o pessoal quer férias de qualquer jeito. Eu começo a ficar inquieto em casa. E a Mariana fala assim, ó, quer ver que você vai ficar doente daqui a pouquinho? Porque eu não consigo parar. Mas sabe o que eu vou te falar? Os próprios alunos. Sim, Porque, assim, ele já foi aluno, né? A gente, pô, férias, férias. Aí você chega no meio das férias, aí você fala, começa a dar saudade dos amigos, é. dar saudade da rotina, A né? Mariana É recebeu um natural. videozinho É. de uma criança, de uma aluna, que mandou pra ela um vídeo assim, eu quero ir pra escola, eu quero voltar, não quero mais férias e quero ficar de sábado e domingo também na escola. Genial, Ó, aí tá uma genial. dica que você pode acolher. É, Um dia por semana não dá, mas talvez sábado e domingo. ó que beleza, Ó, né? que ótimo. Ai, cara, calma, vamos respirar. Não, tá legal. Mas eu acho que faria assim, eu acho muito legal, na verdade, o sonho de ter uma escola, ela nasceu naquele momento que eu descobri que eu queria ser professor, e eu trabalhava numa escola em Bauru, que era muito legal, era muito boa. Então eu me espelhei muito no que aquela escola me ofertou como um colaborador. Eu falo assim, Legal. cara, essa escola é a escola dos E sonhos. foi o que te acendeu, né? É, E foi uma escola. Eu falo que sempre tem aquele professor que marcou a vida da gente. Não Exatamente. tem? Tipo, eu lembro. Normalmente são os melhores, né? Não, sim, às sim. vezes são É. piores. Ah, tá, Porque mas eu aí fui, você tá sabe? marcando negativamente. Não, não negativamente. Piores que eu falo assim, é aqueles professores que eu não gostava na sala de Ah, aula. tá, tá. Mas Que piores no hoje seu eu ponto de olho pra vista. trás, eu falo, graças a Deus que eu tive aquele É, professor. Por isso que eu tô falando que eles são os melhores. Exato. Entendeu? Então, É tipo, isso. melhor e pior. Eu não tô entendendo o que você tá porque falando. marca, né? O Exato. professor, se ele descobrir o poder que ele tem hoje, porque assim, o professor, ele na cabeça dele, ele é dador de aula. Então ele tem um conteúdo, ele vai lá, trabalha na lousa, e porque na cabeça dele ele tem que entregar esse conteúdo num prazo, porque ele vive contra o tempo em relação àquilo. Mas se o professor parar hoje para avaliar, olhar no olho do aluno, entender o que esse aluno quer e precisa, ele vai perceber que o conteúdo muitas vezes é o menor dos problemas, sabe? A gente tem muita criança, muito aluno que passa por muita situação e que assim, eles precisam só de um sorriso, eles precisam daquele carinho, daquela atenção, e que o professor tem esse poder. E mesmo o professor bravo, né, eu sou um pouco desse perfil do bravo, né, não dou muito sorriso na sala de aula, eles enxergam com respeito de quem tem um compromisso com eles. É isso aí. Então, assim, o cara é bravo, não. Pode ver que ele não brinca, mas ele não falha. Comprometido. Ele não falha com o propósito dele, que é dar aula. Então, às vezes, eu tenho até alunos que falam assim, ó, Alexandre, ó, o professor está passando o limite da brincadeira, Alexandre. O aluno preocupado. Meu, a gente queria, quando era pequena, brincadeira. Não, a gente gosta da Mas brincadeira. não o tempo todo. Mas não o tempo todo. Então, a gente tá aqui porque entende. E eles, assim, é muito legal. Eu tenho turmas lá que são assim, ó. Eles brigam por um problema porque eles sabem que não é o perfil da escola. Aconteceu um problema entre eles ali e, opa, não é o perfil da Maria do Alexandre. Isso é claramente a cultura tá enraizada Sim, já. Tá sim. bem definida. Muito. Nossa. Isso é fantástico. É lindo, é lindo. Por isso eu falo, Fantástico. eu gosto de pensar assim, ó. Nossa, porque eu falo que as pessoas elas não olham a tua história de vida. Então, quando eu penso em tudo que nós já passamos para chegar nesse estágio, ninguém nunca soube que a gente passou 2 ou 3 meses comendo salsicha de mistura porque não tinha dinheiro para comprar comida. Teve um ano que eu brinco e falo assim, cara, foi o ano mais assim, assombroso da minha vida, que era Natal, eu não tinha dinheiro para comprar um presentinho para minha filha. E aí minha filha virou e falou assim, ó, ela era pequenininha, pai, mãe, eu quero um binóculo. Eu falei, mas quem que quer ganhar um binóculo, gente? Um binóculo. E aí, nós fomos nessas lojinhas baratinhas, né? R$ 30, era um dinheiro que já faltava, mas Mas você ia conseguir resolver. ia conseguir resolver. Eu falei, que coisa linda. E, cara, era aquela hora assim, por que você tá sem dinheiro? Ué, porque eu tenho que pagar a folha. E aí? Eu posso ficar O seu sem. compromisso é com eles, né? Eu posso ficar sem o meu profissional, o meu colaborador? Pode, cara, É não pode isso. ficar sem, entendeu? Porque eles Então, têm que estar mais motivados que você. exato, exato. E outra, justo, né? O desafio uma hora é meu. Eu brinco muito assim, ó. Eu e a Mariana, a gente vai tá numa
numa rusguinha ali na empresa, eu falo, ó, não adianta a gente fazer isso na frente deles. Uhum. Os pais não brigam na frente dos filhos, né? Isso E é aí. mais ou menos isso. Não adianta. Se alguém olhar e achar que eu desmotivei, ou a Mariana desmotivou, cansou, cara, o que eles vão pensar da É gente? isso aí. Então é um desafio. Mas eu faria sim, com certeza. Imagina. É mágico, é mágico. Mas é coisa do professor. O professor, ele é tem uma palavra que eu não lembro, sei lá, abnegado talvez. Porque ele não. Ele considera o futuro do que o presente, Exato. né? Ele pensa, eu falo por causa dessa minha professora que eu odiava. Ela falava assim, ó, eu não quero que vocês sejam meus amigos. Eu É não isso aí. preciso que vocês sejam meus amigos. Eu preciso ser o professor de vocês. Eu quero que vocês, quando estiverem lá, suas famílias casados, lembrem de mim. E não com agora? raiva. E tá lembrando, Chico. É isso. Poxa, graças a Deus que eu tive essa professora. E na verdade hoje é tão mágico isso que eu falo, mas eu defendo isso. Eu não sou amigo do aluno. Uhum. Por quê? Porque às vezes o aluno ele quer alguém responsável para lidar com ele, não um amigo. É isso aí. Amigo ele tem um monte. Tá todos ali, né? Tá em volta. Tá todo, tá lá. Eles querem alguém maduro e falar assim, olha, estou com um problema e não tenho a quem recorrer. Então não adianta fazer o papel do amigo, tem que ser o Isso. papel do adulto responsável. Perfeito. E ponto. Mas é isso. Eu vou começar outra discussão. Chico. Vamos encerrar. É maravilhoso, é lindo. É isso aí. Bom, estamos finalizando. Aprendemos que ter uma escola não é fácil, Com certeza. né? E uma escola de sucesso é mais difícil ainda. E aprendemos que tem uma escola, pelo menos aqui na nossa região, que podemos confiar. Exato, Amém. Com certeza ele deve. Deve. Maravilha. Então, Chico, quer fazer o encerramento hoje? Fica à vontade. Eu vou até puxar a câmera para mim. Essa câmera aqui. Bonita. Não, você cortou para outro. Cortei para outra, Ó, foi que errado. Tá vendo? Na hora que eu vou fazer Ficou certo, nervoso. Mas é isso, estamos encerrando, né? Vou puxar para todo mundo. Estamos encerrando, finalizando aqui. Tivemos esse papo maravilhoso sobre educação, sobre ter empresa, sobre cuidar de pessoas, sobre tudo com o nosso amigo Alexandre. E é isso, como tudo na vida, nada é fácil, né? Ter uma empresa de marketing não é fácil, ter uma escola não é fácil, ter uma padaria também não é fácil. Então, a gente acho que sai desse podcast com essa lição, assim. Insistência, acreditar naquilo que está fazendo. E amor. E amor, principalmente. Quando você faz uma coisa com amor, você contagia as pessoas que estão E ao seu rompe redor. qualquer barreira que vier. Porque as pessoas vão ver o tanto que você se dedica, o tanto que você se empenha e vão querer te ajudar. E ó, como você falou, você tem colaboradores que estão nessa mesma intenção que você. Você tem ótimos colaboradores ali com você. Então é isso. Em tudo que você faça, aprenda que faça com amor, faça o melhor possível. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. Porque aquilo sempre está sendo visto por alguém e você vai estar trazendo pessoas ao redor. Mas é isso. Finalizamos mais um episódio aqui do Pode mais. Agora com o logo correto. Ainda não. Não? Esse é o antigo. Esse é o antigo? É que o novo ainda está por vir. Estamos passando por um rebranding, galera. Então tá. Eu achei que era o certo já. Ainda não. Nem você viu. Tá bom. Então tá bom. É isso. Encerramos aqui com o Pode Mais com o episódio com um logo antigo ainda. E mais aqui com o Fernando também. Fernando não, né? Nossa! Hoje foi. Aí você... Mas fica tranquilo, já passei por isso com o Fernando também, assim, de chamarem de Fernando. Tem cara de Fernando, então, Deve ser isso. Fernando Alexandre. É isso aí, valeu. Valeu, Alexandre. Obrigado, Até uma gente. próxima. Obrigado. E a gente Adorei, foi muito bom. marcar um dia um café só pra gente conversar mesmo, porque o papo foi muito bom. Eu adorei. Tem alguma mensagem final, Alexandre? Fica à vontade. Eu acho assim que, bom, primeiro, né, as suas palavras elas foram muito sensatas, porque começar um negócio é um desafio muito grande, é insano, né? E às vezes eu fico pensativo, o que traz o prazer para a pessoa, né? A CLT ali, que dá seguridade para ele, o emprego dele, a garantia do dinheiro, ou a emoção de poder, na verdade, construir algo que é significativo para a sociedade. Justo. Porque esse clichê, vamos mudar o mundo. Não, eu mudo as pessoas que estão em minha volta. Elas precisam mudar e eu mudar com elas também. Então, eu acho que a grande vantagem dentro de tanto ônus que é ser empresário
é o legado. Acho que isso é uma coisa que é bonito e eu quero olhar no futuro, depois de conseguir aposentar também, né? Claro, parar. Uma hora a gente tem que parar, mas olhar para tudo que foi feito e falar assim, olha, foi uma vida muito bem vivida e os desafios eu soube encarar e cresci com isso. Perfeito. É maravilhoso. Maravilha. É isso. Então, vamos embora. Só não esquece de se inscrever no nosso canal. Isso. Se Deixar inscreva, joinha aí no curte curtir. aí, se Comenta não também tá pra ajudar a gente, poxa. Comenta. Comentários são muito bons. Muito bons. Muito bons pra gente E saber compartilhar, se né? funciona. Pelo amor de Deus. É. E fica sabendo aí, ó. Quem não corre risco maior ainda. É isso aí. Pode mais.